Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo para nossa primeira edição aqui do Plantão Glorioso. Depois dessa demissão do Renato Paiva, onde o Textor volta seu foco principal mais uma vez para o Botafogo, tem a missão aí de acertar na escolha do novo treinador, aquele que se enquadre mais naquilo que ele chama de Botafogo Away, aquilo que a gente conhece como aquele jogo propositivo, um jogo que o Textor quer deixar como identidade, já fez isso, né? De deixar como identidade do Botafogo. E aí quando você tem um treinador que não se enquadra nisso, é natural que acabe saindo, não se adequou àquilo que o Textor quer. Enfim, e agora qual seria esse nome que se adapte rápido a esse Botafogo Way, que tenha isso na sua identidade, né? A gente vai trazer alguns nomes aqui, claro que livres no mercado, enfim, nomes interessantes que podem se adaptar a esse Botafogo Way, porque por enquanto, claro, o nome se mantém em sigilo. A gente sabe que Textor já tem um nome principal, um alvo principal, mas os nomes ainda não foram divulgados e a gente vai trazer alguns nomes aqui que já estão livres no mercado, que poderiam se adaptar bem a esse Botafogo Way. Vamos falar também sobre essa situação do Thiago Almada, que já saiu agora. O Thiago Almada oficialmente já encerrou o seu empréstimo com o Lyon, então oficialmente volta a ser jogador do Botafogo, mas a gente vai falar sobre as chances dele de vestir a camisa do Botafogo, que são baixíssimas, já adianto logo aqui, né? Mas a gente vai falar sobre o assunto e também sobre essa questão dos áudios, falando do Renato Paiva, algumas coisas bem fantasiosas que não é nem comentar sobre esses áudios aqui, mas a gente precisa trazer porque vai chegando pra gente, muitos questionamentos, enfim, tudo isso eu falo pra vocês depois da vinheta. Bom, vamos lá, já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal caso você não seja inscrito. Já agradeço, claro, a todos que comparecem diariamente aqui no canal Gigante Glorioso, acompanhando notícias, nossos debates, nossas lives, enfim, tudo sobre Botafogo todos os dias aqui no GG. Vamos lá. Sem muita enrolação, falar agora sobre essa situação do John Textor. Depois que ele renuncia o comando do Lyon, já mostra aqui o seu foco no Botafogo e a primeira atitude dele acaba sendo a demissão do próprio Renato Paiva, né? E aí entra naquela missão de você precisar escolher um novo nome que se enquadre naquilo que ele chama de Botafogo Away. E aí, esse novo treinador, a gente volta àquela estaca ali onde estivemos em janeiro, só que numa perspectiva muito diferente. Agora, a gente tem um John Textor totalmente dedicado ao Botafogo, totalmente focado ao Botafogo, coisa que a gente não via no começo ali do ano. A gente viu que ele estava tentando resolver os embrólios lá com o Lyon, tentando resolver todos esses problemas, e o seu foco no Botafogo era diferente daquilo que a gente já vinha acompanhando desde o início da SAF. Era uma coisa que a gente falava com recorrência aqui. Desde o início da SAF a gente nunca tinha visto um John Textor tão ausente, tão deixando o Botafogo um pouco de lado para cuidar de outros clubes da Eagle. E agora, depois da renúncia ao Lyon, o Botafogo vai ter um pouco mais de atenção do seu sócio majoritário, que é importantíssimo para tomada correta de decisão. Você não toma decisões com a cabeça tranquila, com convicções, se você não está totalmente voltado para aquele projeto ali. Então é algo que a gente deve voltar a ver com mais frequência. O próprio John Textor vindo mais ao Brasil, participando mais do dia a dia do Botafogo e, claro, principalmente agora com mais urgência, a escolha do novo treinador para tentar salvar o restante da temporada ali. Esse retorno do Textor pode representar também, além dessa atenção maior, um investimento maior no Botafogo. Por que eu falo isso? A próxima janela agora já abre na próxima semana, no dia 10 de julho, vai até setembro. E aí, hoje o Botafogo, no caixa único da Eagle, que é assim que a gente deve enxergar, ele é hoje o topo da pirâmide depois de todos os problemas que aconteceram com o Lyon. Hoje o Botafogo é quem tem mais chances de alavancar o projeto da Eagle Football. É onde você tem mais chances de ter resultado esportivo, é onde você tem mais chances de ascender algum jogador aí para uma venda futura, enfim, é onde você consegue alavancar melhor o seu negócio. E isso pode estar ligado diretamente a investimentos novos no Botafogo, que seria importantíssimo para o restante da temporada também. O Botafogo tende a ganhar esportivamente com isso, não só tendo o sócio majoritário mais próximo do clube, né? Principalmente agora no momento de escolha do novo treinador. E aí muitos nomes estão sendo falados novamente, né? Aqueles nomes que vimos aqui em janeiro, num período onde o Textor fazia aquela sua avaliação para contratar os treinadores, nome de Vasco Matos, nome de Crespo, que já está no São Paulo, enfim, outros nomes, próprio Jorge Jesus, que já está basicamente encaminhado com o Al Nassr, tem o Luiz Castro, que já também está em outro clube, enfim. Esses nomes a gente já consegue descartar por N motivos, né? Alguns nomes que eu acho que, alguns até não tão falados assim, mas que eu acho que se encaixariam bem nesse Botafogo Way. Um nome que acho interessante, que coincidentemente já saiu a divulgação do seu desligamento lá do Porto, depois de uma campanha muito ruim no Mundial de Clubes, mas que teve seu nome
circulado pelo Botafogo aqui no começo do ano é o do Martin Anselmo. Martin Anselmo estava no Cruz Azul, nesse período aí chegou a ser sondado, mas teve uma proposta do Porto, e aí o Martin Anselmo resolveu ir para o Porto. Não foi bem no restante da temporada lá pelo Porto, terminou em terceiro lugar no Campeonato Português e teve essa campanha muito ruim no Super Mundial de Clubes, né? No Mundial de Clubes da FIFA. Não chegou nem a se classificar, ficou na fase de grupos, foi recebido com protestos lá, ele e a equipe. Enfim, teve um recorte muito curto ainda no Clube do Porto, mas é um treinador dito como muito promissor, tem uma veia ofensiva interessante, é um treinador moderno, que tem uma visão de jogo moderna, acho que se adaptaria fácil aqui ao futebol brasileiro, mas assim, ainda acho que não seria unânime a sua vinda não. Acho que o Martin Anselmi talvez chegando ainda seria recebido com certa desconfiança pelo peso talvez da sua campanha recente no Mundial de Clubes, mas mesmo assim, por característica, por estilo de jogo, talvez se enquadre naquilo que o John Textor quer como jogo propositivo. Outro nome que eu não vejo ser tão falado assim, mas claro, envolve um custo muito alto também, que é o Stefano Pioli. Chegou aí para o Al Nassr ali depois do período do Luiz Castro, também passou um período curto no futebol saudita e teve uma passagem muito marcante pelo Milan, claro, né? Ficou no Milan aí por quase 6 anos, basicamente, né? Com 5 temporadas direto no Milan, foi campeão lá pelo Milan. Tem esse estilo mais agressivo, também mais ofensivo, que também poderia se adaptar muito fácil ao que a gente chama do Botafogo Away. Ele ficou muito marcado no Milan por duas situações, que era lidar muito bem com os jovens atletas, desenvolver bem esses jovens atletas. A gente sabe que esse tipo de característica é uma coisa que o Textor gosta bastante e conseguiu montar um time competitivo com poucos recursos, sem medalhões, que também é uma outra característica que se a gente somar aí o que é a visão do scout do Botafogo e a visão do John Textor, se enquadra um pouco no nome do Stefano Pioli. Já tem o costume tático ali de ter a variação entre o 4-2-3-1, né? Uma coisa muito parecida até com o que o Botafogo vinha fazendo nos últimos tempos e variando ali entre um 4-3-3, enfim. É um cara que gosta de usar pontas agressivos, ter aquele meio campo um pouco mais móvel. Eu acho que se adaptaria muito bem ao Botafogo, mas eu acho que bate no empecilho do valor. Acho que é um custo muito alto para o Stefano Pioli, mas enfim, não sei se está na pauta, se um dia pode chegar na pauta, mas é mais um nome que eu acho que seria interessante para se adaptar a esse Botafogo Away. E claro, o do Sérgio Conceição. Sérgio Conceição também é aquele cara que taticamente gosta de trabalhar no 4-2-3-1 e também no 4-4-2. Consegue ter essa variação interessante de lidar com um jogo de transição rápida, aposta muito no jogo físico. O Sérgio Conceição eu acho que seria um pouco, na minha opinião, tá? A junção ali de algumas características do Arthur Jorge com algumas características do Luiz Castro, por exemplo, só pra gente trazer pra nossa realidade um pouco mais próxima. Acho que, por exemplo, o Sérgio Conceição ele pega um pouco daquilo que seria do Luiz Castro, as transições rápidas, né? Um jogo mais físico, e aí do Arthur Jorge eu acho que a marcação alta também, intensidade de jogo, um jogo bem ofensivo. Taticamente, como eu falei aqui no 4-2-3-1, lembra muito aquilo que a gente já viu com o AJ aqui pelo Botafogo. Então eu acho que seria um treinador que se adaptaria muito bem aqui. Teve uma passagem também pelo Porto, onde já é ídolo lá, já era ídolo do Porto, conquistou títulos, enfim. É um cara que tem como característica ter aquele gênio forte de cobrar muito, de ter alta intensidade no treino, aquele cara que sabe lidar com um ambiente também de pressão, né? Esse é um treinador que sabe lidar com pressão, tem aquele estilo motivador também, enfim. Eu acho que o Sérgio Conceição ele junta diversos pontos, diversas características que, na minha opinião, se encaixariam muito bem nesse time do Botafogo. A gente espera agora o nome do novo treinador. Trouxe aqui mais alguns nomes, claro, sabendo de mais informações, só saber separar as coisas, né? Trouxe aqui alguns nomes que eu acho que se encaixariam no Botafogo Way, mas trazendo informações sobre o treinador, a gente apresenta aqui para vocês em um outro plantão, beleza? Bom, gente, vou falar rapidinho sobre essa questão dos áudios aqui do Renato Paiva. Circulou, principalmente aí no X, né, alguns áudios de WhatsApp que seria de uma pessoa ligada ao Botafogo, falando do Renato Paiva, falando de diversas situações que aconteceram ali, que quase caiu na porrada com o Savarino, que tava com um clima ruim entre os jogadores, que na época o Mancini não veio treinar o Botafogo, que essa para mim foi ali que eu comecei a falar, opa, tem alguma coisa errada aí. Que o Mancini não veio porque o Mancini queria treinar o Botafogo à distância, de uma maneira virtual. Enfim, gente, não estou aqui para pedrejar, falar mal de quem divulgou o áudio, quem gravou o áudio. Isso aí, cada um lidar com a informação do jeito que tem. Mas a gente tem que tomar muito cuidado da maneira que a gente se agarra a certas informações, que isso aí pode criar um pandemônio desnecessário até dentro da equipe do Botafogo.
né? A gente não sabe como essas coisas repercutem lá dentro, né? A gente sabe que tem uma blindagem para alguns jogadores, mas é cada coisa bizarra que a gente viu, né, e ouviu nesses áudios, que assim, e muita gente tomando aquilo como verdade sem o menor critério, sabe? Desde que o cara deu em cima da namorada do lateral do Botafogo, até que desmereceu os goleiros, que falou que os 4 goleiros não davam um. Assim, uma série de acusações e de coisas que, na boa, depois que o cara é mandado embora, fica fácil de falar, né? Enfim. Acho que, o que eu tô falando isso aqui? Eu acho que a gente tem que ter cuidado, ter muito critério na hora de analisar qualquer tipo de notícia, qualquer tipo de oba-oba desse tipo, né? E vou te falar, o critério vocês têm que ter para analisar qualquer tipo de coisa, inclusive também do nosso canal aqui, da gente. Questione também se você achar que a gente não esclareceu o suficiente, questione outros canais, questione outras pessoas, porque eu acho que isso é natural. Você é torcedor do Botafogo, você quer estar mais próximo, claro, da verdade, daquilo que acontece no dia a dia com o nosso clube. E jornalista, a gente que trabalha no meio jornalístico, na mídia esportiva, pode acontecer de você errar, pode acontecer de você dar uma informação às vezes imprecisa, a fonte não te passou. Acontece, esse tipo de situação acontece no dia a dia. Mas quando a gente reúne esse tipo de informação num áudio, seja quem for, não sei o autor do áudio, mas que repercute da maneira que repercutiu esses áudios sobre o Renato Paiva, acho que é um pouco perigoso, porque isso pode escalar de uma maneira que pode prejudicar o clube mais pra frente. Enfim, só dando um alerta aqui na minha visão desse tipo de situação circulando por aí, desses áudios bizarros, na minha opinião, sobre o Renato Paiva, né? Que já é página virada e nosso foco agora precisa ser 100% no restante da temporada e, claro, de olho na escolha do treinador que vai encarar o restante do nosso ano, e aí fica a cargo do John Textor, beleza? Bom, como eu falei aqui anteriormente, só rapidinho sobre a questão do Thiago Almada, né? O Thiago Almada encerra o seu período de empréstimo para o Lyon, retorna ao Botafogo tecnicamente, mas dificilmente deve vestir a camisa alvinegra de novo, está muito valorizado, e aí tudo indica que é o caminho do Thiago Almada seja para um outro clube europeu. A chance dele ser comprado pelo próprio Lyon, né? O Lyon adquiriu o jogador e aí depois fazer a sua venda por lá, mas enfim, essa é a situação do Almada. Muita gente que pensa, pô, agora o Lyon vai para a segunda divisão, será que o Almada volta para cá? Não, o atleta está muito valorizado lá, é muito difícil que ele permaneça, beleza? Então, por enquanto, o panorama é esse. Mais tarde a gente volta com mais Plantão Glorioso aqui no Gigante Glorioso. E também fica de olho no nosso outro canal, Dois Toques, a Casa do Futebol, que tem vídeo daqui a pouquinho saindo lá fresquinho pra vocês. Valeu, forte abraço, saudações alvinegras, fui, valeu.